Olá, paz, meus irmãos. Vamos aqui para mais um estudo. Vamos falar sobre a Jerusalém de cima e a Jerusalém atual. Do que se trata isso? Bom, para entendermos um pouco sobre isso, temos que ir lá no começo de tudo. Quando Deus promete a Abraão, uma descendência muito numerosa. E diz assim em Gênesis 22, 16 e 17. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Um detalhe aqui é que era o anjo do Senhor que estava falando com Abraão, e de repente o anjo do Senhor começa a dizer como se fosse o próprio Senhor, não me negaste, porque o anjo do Senhor aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. Voltando. Que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Então a promessa aqui é para duas descendências em Abraão. Uma como as estrelas dos céus, uma descendência falando aqui de uma herança espiritual, uma descendência espiritual. As estrelas estão no alto, então é uma descendência do alto. E a descendência como a areia na praia do mar fala da descendência na carne, porque está no chão, está na terra. Então está simbolizando aqui a descendência espiritual e a descendência natural, na carne. E o apóstolo Paulo, em posse desse conhecimento, ele diz em Gálatas 4, 25, 26 sobre as duas alianças, que era a aliança nas duas mulheres que Abraão teve filho. Agar, que era uma egípcia, escrava, e a sua própria esposa, que era Sara, que gerou o filho da promessa. E diz assim: ora, esta Agar é Sinai, um monte na Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Ou seja, ele está falando agora desta Jerusalém aqui, onde está esse boneco aqui azul com o símbolo de Israel. Está falando que é essa Jerusalém que está ainda na lei, que é escrava. E aí ele continua dizendo: mas a Jerusalém, essa vermelha aqui, que está simbolizada com uma cruz, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. O apóstolo Paulo está se considerando filho desta Jerusalém aqui, ainda que na carne ele fosse filho desta aqui. Porque ele agora aceitou a Cristo como judeu, ele passou a ser a noiva de Cristo. E ele agora é o Israel de Deus como Deus o vê, e não mais Israel só na carne, descendente de Abraão pelo sangue, mas sim pela fé. Aí vem a perseguição à igreja, que é essa descendência. A igreja é a descendência da Jerusalém de cima. E aqui esse versículo de Apocalipse 14, 12 e 13 diz: aqui está a paciência dos santos, paciência da igreja, perseverança da igreja. Paciência aqui é upomoné, que significa estar firme debaixo de pressão, não sair do alvo. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. Então, está falando que feliz é aquele que se mantiver perseverante, porque este vai herdar o descanso no Senhor, o descanso eterno de estar em Deus, sem ter mais nenhum outro tipo de perseguição, nenhum mal alcançará mais este. Então trouxemos agora essa informação porque a igreja é a Jerusalém de cima, que é simbolizada na palavra por outros adjetivos, outros símbolos. Um dos símbolos é o templo, o tabernáculo. E aqui uma informação muito importante e interessante em Apocalipse 11, 1 e 2. O título ali que eu coloquei é assim: átrio, a parte externa do templo, nossa carne.
Ou seja, o templo é o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, né? Então, o átrio, ele ficava essa parte aqui, ó, a parte de fora de todo o tabernáculo, né? De todo o templo. Então, tinha átrio, santo e lugar santíssimo. Está com um S só aqui porque está em espanhol, né? E diz assim, ó: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses é o tempo de 3 anos e meio, que simboliza e significa o tempo da grande tribulação. Então, estou dizendo para não medir o átrio. O átrio é essa área aqui, ó, a parte externa do templo. Não meças essa parte, porque ela foi dada às nações, porque ela será pisada pelas nações, né? Por 42 meses. E quando diz que as nações pisarão a cidade santa por 42 meses, tem dois sentidos aí. Diz no sentido da Jerusalém de cima será pisoteada, será perseguida, que é o povo de Deus, que é a igreja do Senhor, chamada de templo do Espírito Santo. Será pisoteada por 42 meses, perseguida e morta durante 3 anos e meio. E também acontecerá isso física e geograficamente lá na Jerusalém, em Israel, hoje. Vamos entrar em mais detalhes aqui na frente. Aqui o formato do tabernáculo, o templo, e aqui o templo na Nova Aliança. Tabernáculo de Moisés, aqui o local de sacrifício, como falamos, ficava aqui na parte de fora. Aqui o santo e aqui o santo dos santos, onde ficavam a Arca da Aliança. No templo em que Salomão construiu é a mesma coisa, mesmo sentido do tabernáculo. A parte externa tem aqui o altar de sacrifício, aqui é a parte onde fica o chamado santo e aqui dentro o santíssimo. E aqui voltamos para o nosso corpo. A parte externa, que podemos considerar o átrio, aqui a alma, que é o santo, e o espírito, que é o santo dos santos, o santíssimo, onde o Senhor fala conosco, aqui aonde decidimos o que fazer, e aqui é o sacrifício, um sacrifício agradável, onde devemos matar nossa carne, onde devemos cortar na carne, né, verdadeiramente, né, e oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Cristo e o tabernáculo. Então, diretamente, isso tudo aqui aponta para Jesus Cristo e o seu grande sacrifício. Mas, em uma outra ótica, também aponta para nós, numa proporção menor, né? Simboliza aqui que é o altar de sacrifício, o nosso corpo, é onde nós fazemos o sacrifício. Aqui a água onde nos lavamos para nos santificar, o batismo, está tudo aqui. Aqui no santo temos os pães da proposição, pão da presença, aonde nos alimentamos do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui a menorá, onde devemos deixar o Espírito sempre aceso dentro de nós, né? Nunca se apague a chama. Aqui mais à frente o altar de incenso, são as orações oferecidas ao Senhor, isso se faz na decisão da alma. E lá na frente o Espírito, que é abençoado pelo Senhor e é onde o Senhor fala conosco, simbolizado aqui pela Arca da Aliança no lugar santíssimo. Então, quando está dizendo aqui, deixa o átrio de fora e não o meças, porque foi dada a cidade santa, está falando do nosso corpo, que será oferecido, né, na perseguição, oferecido em sacrifício ao Senhor, porque as nações pisarão sobre o povo de Deus. Isso está dito também em Daniel, está dito em vários outros textos, em que a besta perseguirá e matará os santos. Porém, a alma, o santo e também o Espírito Santíssimo não será tocado. Esse que é o templo, a Jerusalém de cima, né? Estamos falando sobre
o nosso templo ser o templo do Espírito Santo e sermos também a própria Nova Jerusalém. E aqui está falando, tratando mais uma vez do corpo de Cristo como a Jerusalém de cima. Assim, Deus nos considera. E é isso que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 4:26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Ele está fazendo um contraste entre a Jerusalém atual, que é o povo judeu, que ainda está sob a mentalidade da escrava, a mentalidade de fazer as coisas pela lei, e não foram livres em Jesus Cristo. É essa a diferença que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então, está aqui o símbolo da Igreja de Cristo, né, no corpo de Cristo, que reconheceu o sacrifício, né, que ele fez na cruz do Calvário por todos nós. E a igreja também, por um outro lado, ela é chamada das duas testemunhas. E as duas testemunhas, elas profetizam nos primeiros ou nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, né, que é a própria grande tribulação. Aqui eu mesmo respondo nos últimos, que é agora chamado de 1260 dias. No outro versículo é chamado de 42 meses. Os dois números falam sobre 3 anos e meio. É o mesmo tempo, o tempo da grande tribulação. E diz assim: darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Qual é a informação aqui? Que as duas testemunhas, elas estão simbolizando o povo de Deus, as duas casas de Israel. A casa de Efraim, que são os gentios juntados à promessa feita a Abraão, né? Efraim foi espalhado sobre as nações e assim pôde ser feito, incluído na promessa que serão benditas todas as famílias da terra, feitas a Abraão. E também a casa de Judá, se esta, que são os judeus, se converter a Cristo. Porque dos dois povos, Cristo fez um só, a sua noiva, a igreja. Então, qualquer povo na face da terra, seja ele judeu ou não judeu, que se converte a Cristo, se torna Israel de Deus. E o judeu não o é mais Israel, sendo só porque é descendente de Abraão, pelo sangue, pela carne, né? No caso ali por Agar. Mas, sim, aquele que é descendente em Abraão, que foram descendentes por Sara, porque ali veio o filho da promessa. Da junção de Abraão com Sara veio Isaac, que é o filho da promessa, que é pela fé. E aí está simbolizando a descendência das estrelas do céu, descendência espiritual. E quem está lá em Jerusalém hoje que não aceitou Cristo é a descendência da areia da praia do mar, que são os judeus hoje. Cabe-se dizer que tem que se aceitar a Cristo, porque o próprio Jesus disse que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, que Ele é a própria porta, né? E o caminho. A imagem, como se as duas testemunhas estivessem pregando lá em Jerusalém, aqui os soldados com um tanque de guerra aqui, né? E eles atiram, matam as duas testemunhas, elas estão agora aqui caindo, e aqui elas estão caídas no chão, na última imagem, com sangue já mortas. E o texto diz assim: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Então, aqui temos duas situações. Entendemos, a priori, que as duas testemunhas simbolizam a igreja, o povo de Deus, como falamos anteriormente, mas isso não invalida que duas pessoas dentro do povo de Deus estejam em Jerusalém pregando. E também aconteça isso com eles, especificamente. Porque diz que os seus corpos estarão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor foi crucificado. Jesus foi crucificado em Jerusalém, lá em Israel.
E ela está sendo chamada de Sodoma e Egito porque Sodoma é uma cidade pervertida e Egito por causa da escravidão. Então está se falando da cidade realmente da Jerusalém atual, de baixo. Então é possível que esteja falando em duplo sentido aqui, tanto do povo de Deus, como toda a massa, né, cristã, como duas pessoas especificamente indo lá também, né, para pregar e serão mortos por causa disso. Agora nesse versículo aqui é que a gente entende melhor que está se falando de um grande povo de Deus, né, da igreja do Senhor, da noiva de Cristo na face da terra, porque vai citar que depois de 3 dias e meio ela é ressuscitada. Ou seja, depois da grande tribulação de 3 anos e meio. Diz assim o texto: e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Algumas informações importantes. Depois de 3 dias e meio, ou seja, depois de 3 anos e meio. 3 anos e meio é o tempo de 42 meses, 1260 dias e tempos e metade de um tempo. Todas essas 3 nomenclaturas está se falando de 3 anos e meio da grande tribulação. Diz que o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles. É a ressurreição dos mortos, a grande ressurreição dos mortos, que acontece quando eles ouvem a voz do céu, dizendo subir para cá, que é quando Mateus 24 vai dizer que Jesus está voltando e com voz de clangor, voz de arcanjo com trombeta, diz para que eles sejam ressuscitados. E os anjos vêm e ressuscitam e já os seus corpos são transformados, né, glorificados, e quem está vivo também é glorificado. E diz, subir para aqui. E como diz o apóstolo Paulo, nós encontraremos o Senhor nos ares, nas nuvens. E diz aqui, subiram ao céu em uma nuvem. Porque encontram-se com Jesus ali na nuvem que está no meio do céu, né? Não é no céu onde está hoje o nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus Todo-Poderoso, mas sim na nuvem. Então está se falando aqui do povo de Deus, da igreja do Senhor, que está sendo ressuscitada, e não só de 2 pessoas. Jerusalém de baixo, chamada em Gálatas 4:25, da Jerusalém que agora existe, essa que está lá, né, em Israel. Diz assim: ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Isso ele está dizendo porque aquele que ainda está na lei, servindo na lei, ele caiu da graça. Ele está escravo ainda. Não aceitou a Cristo para ser verdadeiramente livre. Então ele está dizendo que esta Jerusalém, que são os seus próprios compatriotas judeus, eles estão como escravos, como filhos de Agar, pensando que são filhos de Sara. Também são filhos de Abraão, porém estão ainda no tempo da primeira aliança. E a Bíblia diz que sem passar por Jesus Cristo, ninguém chega até ao Pai. E eles são escravos e não filhos. Essa é a diferença entre a Jerusalém de cima e a Jerusalém que agora existe, a Jerusalém de baixo. Porém, sempre quando falo nesse assunto, repito, eles ainda têm a chance de se fazerem Jerusalém do alto, se fazerem filhos. É só aceitar a Cristo. E sobre profecias da perseguição, ela vai acontecer tanto na Jerusalém de cima, quanto na Jerusalém atual, a Jerusalém de baixo. A diferença é que a Jerusalém de cima, ela será pisoteada e destruída somente o corpo, somente o átrio, a parte externa. A parte do Santo e do Santíssimo estarão totalmente intactas com o Senhor. Como diz lá, bem-aventurado aquele que agora morre no Senhor, né? Porque, né, vai estar com o Senhor. Porém, a Jerusalém de baixo, ela vai ser atingida e destruída o seu átrio, o seu corpo, e também o santo,
O Santíssimo não, porque a Bíblia diz que o espírito volta para Deus que o deu. Mas a alma, ela vai se perder e ser jogada no lago de fogo, porque não aceitou Cristo. E o seu corpo também será destruído. E a própria cidade geográfica em si, que é essa de baixo também, vai também ser destruída a fogo. Como diz aqui, ó: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Aqui Daniel vai dizer através de quem que isso vai acontecer. O versículo 26 de Daniel 9, a parte B diz: e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Alguns vão entender que isso já aconteceu no ano 70, mas lá foi apenas uma sombra do que realmente vai acontecer com o anticristo e o seu povo. O príncipe aqui se refere ao anticristo e o seu povo, que já destruiu o templo de Israel por 2 vezes. E agora está se falando de destruir a cidade e o santuário, já na 3ª vez. Porém, eu faço uma diferença aqui. A cidade é essa Jerusalém de baixo, a atual. O santuário está se falando da Jerusalém de cima, que vai ser destruído este átrio, este corpo, o templo do Espírito Santo. Então vai perseguir tanto os que são da descendência da carne, quanto os que são da descendência da promessa. Os que são estrelas do céu, descendência espiritual, quanto os que são areia da praia do mar, descendência da carne, natural. Porém, a cidade, está se referindo aqui à cidade de Jerusalém e o seu povo de baixo, e santuário, aqui nesse versículo eu entendo que está se referindo ao povo de Deus, que estará também sendo perseguido. Apocalipse 17:16 traz mais detalhes e diz: os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. Aqui, parando para um detalhe, vai dizer: os 10 reis, que 10 chifres são 10 reis, e a besta que viste odiarão a meretriz. Meretriz é a Jerusalém que está hoje lá em Israel. Deus chama de meretriz, né? Porque trocou ele por outro. Em vez de adorar a Deus, está adorando a outro. Então ele chama de meretriz. Isso é prostituição espiritual. Continuando o texto: e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Ou seja, mais uma vez, será queimada a cidade de Jerusalém. E Apocalipse 14, 9 e 10 vai nos dar um alerta, né? Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou e não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Ou seja, é preciso resistir. E aqui diz uma coisa interessante: aquele que recebeu o sinal na sua testa ou na sua mão, não é na sua testa e na sua mão. E isso trazendo para um entendimento que o sinal na testa é você ter o seu pensamento, o seu entendimento, o seu modo de agir. Você está compreendendo que tem que ser daquela forma, como a besta está mandando. Isso está na sua testa. Ou na sua mão, você agir. Então, quando diz receber o sinal na testa ou na mão, pode estar se referindo ao entendimento, né, e à atitude da sua mão. Então, alguém pode tentar enganar a besta ou também tentar enganar a Deus, né? Pior ainda. Ou seja, como seria esse enganar a besta ou até a Deus? A pessoa pode se ajoelhar, que no caso a atitude, né, que é na mão, que é você vai estar demonstrando, pode se ajoelhar perante o inimigo, dizendo que está adorando a besta, mas no seu entendimento, ele está assim: Senhor, eu estou adorando a Ti. O Senhor sabe que a minha mente está voltada para Ti. Mas isso não será o suficiente para que ele escape realmente em dizer que não está adorando a besta. Porque aqui está separando aquele que recebeu o sinal na sua testa, no seu entendimento. Pode ser que ele não esteja no entendimento, mas está na sua atitude, né? Na sua mão.
Ou seja, ele se ajoelha, mas diz que está adorando a Deus. Mas, na verdade, aqui ele está com medo de ser morto. A palavra diz que tem que ser fiel até a morte, ou seja, até morrer ou até ser morto, né? Em face da morte. Porque Deus não vai aceitar que você se dobre e fique com o pensamento dizendo: não, eu sou teu, o Senhor sabe, Senhor. Eu estou só aqui fazendo o que a besta manda, mas o meu coração está em ti. Isso fez o povo de Israel, que adorava a Deus, mas oferecia sacrifícios a Baal. E aqui, Apocalipse 16:15 diz assim para nós: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Para nós, Jesus não virá como ladrão. A palavra diz que virá como ladrão para aqueles que estão cegos, aqueles que estão embriagados, mas nós somos sóbrios. Nós somos de Deus, estamos atentos a todo o sinal da sua vinda. Então, não virá como ladrão para nós. E ele diz: feliz aquele que vigia e guarda as suas roupas, guarda a sua santidade. Roupa era para cobrir as vergonhas, né? Para não estar nu, para não estar em pecado. E a sua roupa precisa estar limpa. A sua santidade precisa ser imaculada, né? Para que as nossas vergonhas dos pecados não apareçam, para que Deus não nos trate como tratará o ímpio. Então, espero que Deus abençoe a sua vida, que espero que tenha entendido que a Jerusalém de cima simboliza o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Também simbolizado aqui como as duas testemunhas, também simbolizado em outro verso como 144.000, também chamado de os santos. E isso tudo está apontando que estará vivendo durante a grande tribulação. E a Jerusalém atual simboliza a Jerusalém que está hoje lá em Israel, que é um símbolo das duas casas de Israel, que esperamos e oramos para que eles convertam-se ao Senhor, reconheçam Jesus Cristo como o Messias que já veio, né? E assim se salvem e se transformem na Jerusalém de cima. A paz a todos.